Então vamos lá. Mateus capítulo 8, versículo 5. Falei que ia pegar o óculos e esqueci de novo. Parece mesmo. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Só até aí. Aleluia, amém. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A Bíblia relata de um homem, de um centurião. O que é um centurião? Podemos dizer como se fosse um chefe de centenas de soldados, como se fosse um general de centenas de soldados, que estava pedindo ajuda para Jesus. A Bíblia fala o quê? Que Jesus, em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. Ou seja, Jesus, nos versículos anteriores, ele tinha acabado de fazer um milagre ali em Cafarnaum. E ali estava prestes a acontecer outro milagre por parte de Jesus Cristo. Mas o interessante da chave principal dessa mensagem é você reconhecer o amor e a compaixão que o centurião teve para com o servo dele. Se ele era um centurião, certamente que ele tinha mais 100 soldados para repor. Se ele chegou até um patamar elevado de centurião, certamente ele teve grandes responsabilidades também para lidar. Se o centurião tinha responsabilidades para lidar, para fazer, para organizar soldados e tal, aquela coisa toda, teoricamente, ele não teria tempo para cuidar de um soldado que estava doente. Ele poderia o quê? Olha, fica em casa, bota outro no lugar e vida que segue. A vida dele poderia seguir normal, como a vida de qualquer um naquela época, naquele momento. Poderia seguir normal. Mas aquele homem, ele se preocupou com o soldado, com o servo dele. Aquele homem, ele teve um carinho com o soldado dele, porque aquele homem não via aquele soldado como mais um. Não via como algo descartável. Não via como uma pessoa qualquer. Para aquele centurião, aquele soldado ali que estava passando naquele momento, tinha grande importância para ele. Assim não é diferente na minha e na sua vida. A sociedade, quando nós não estamos no Evangelho, pode nos olhar com outros olhos, pode nos julgar, nos apontar e acharmos que somos iguais aos outros. Ou até mesmo quando a gente se converte, por tantas coisas que estamos acompanhando do Evangelho, as pessoas olham para nós e falam que é mais um. Mas enganoso, que para Jesus somos diferentes. Para Jesus não somos copos descartáveis que usa e joga fora, é descartado. Para Jesus nós temos grande valor, nós somos de grande valia. Não foi à toa que o Pai mandou o Filho dele descer até a terra para morrer por mim e por você. Não foi à toa que Jesus ele passou todo aquele sofrimento para nos dar uma oportunidade, para nos dar um escape da ira que há de vir sobre a terra. Porque Deus tem uma grande ira com a terra. Não foi à toa. Se Deus deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é porque grande valor nós temos para Jesus. E aqui o centurião, ele teve um grande amor, ele teve um grande carinho pelo seu soldado, ele teve um grande carinho pelo seu servo. Ele não pegou, descartou e botou outro no lugar e seguiu a vida dele em diante. Ele viu aquela situação que estava acontecendo, ele provavelmente esteve acompanhando de perto tudo que estava acontecendo com o soldado, ele estava ali dia e noite, vamos imaginar, acompanhando a situação daquele soldado, imaginando como estaria
o sofrimento dele, podemos imaginar o sofrimento que a esposa estava ali com ele, os filhos, podemos imaginar porventura que ele tivesse filhos, ver os filhos vendo o pai naquela situação. Então, o centurião se compadeceu daquela situação para pedir socorro. O centurião se compadeceu daquela situação para buscar na fonte o remédio certo para lidar com aquele problema que estava diante dele, com aquele problema que aquele soldado estava enfrentando, porque não era um problema, um pequeno problema. Se vocês observarem, no final do trecho, do versículo 6, ele fala, e violentamente atormentado, se encontrava paralítico e violentamente atormentado. Vamos imaginar que aquele homem estava possesso por espíritos ruins. Vamos imaginar que alguma coisa ali sobrenatural estava acontecendo com aquele soldado. Vamos imaginar que já levaram vários e vários médicos para examinar, para ver o que estava acontecendo, mas nenhum obteve resposta. Vamos imaginar que vieram várias pessoas de outros lugares, ou até próprios romanos, vamos imaginar que vieram de longe para averiguar o que estava acontecendo, mas não entenderam o que estava acontecendo ali com aquele homem. O trecho diz que aquele homem, aquele soldado, estava paralítico e violentamente atormentado. Ele estava preso. Se ele estava paralítico, ele estava paralisado. Não pode, como um soldado que um dia estava bem, falando, andando, se movimentando, do outro dia está paralítico. Não pode um homem que no dia anterior estava subindo para cima e para baixo, no outro dia está atormentado. Ou seja, era algo espiritual, era algo sobrenatural que estava acontecendo com aquele homem, com aquele soldado. Mas ali estava a cura, ali estava o dono de tudo e de todas as coisas, ali estava o soberano Jesus Cristo, no momento certo, no momento exato, no ponto correto, onde ele se deveria estar. Jesus sempre está onde nós precisamos, na hora certa, no momento certo que nós precisamos, ele sempre está lá para nos socorrer. Jesus sempre está lá para estender a sua mão para nós, para nos cuidar de nós, para nos livrar de algo, para nos conceder saúde. E Jesus sempre está no momento certo, na hora certa. E qual é esse momento certo? Qual é essa hora certa? Ao nosso lado. Porque ele fez uma promessa, ele disse que não nos abandonará nunca até o dia da vinda do Senhor, até a consumação do século. O Espírito Santo de Deus nunca irá nos deixar, o Espírito Santo de Deus nunca irá nos abandonar. Então, isso foi uma promessa. Isso é uma promessa da parte de Deus. Isso é uma promessa da parte do Senhor. Nunca nos desamparar, nunca nos deixar de lado. Nós, infelizmente, por muitas das vezes, acabamos deixando Jesus de escanteio. Por muitas das vezes, acabamos deixando Jesus de lado. Mas é o nosso eu, é a nossa escolha. Porque Jesus ele está querendo andar conosco a todo momento. Jesus está querendo andar ao nosso lado 24 horas por 48. A todo momento Jesus está conosco, como a gente anda como o nosso melhor amigo. E nós sabemos bem que o nosso melhor amigo é Jesus Cristo. Ainda mais nos tempos que se encontra hoje. A Bíblia já relatava de que nos finais dos tempos, será tempos difíceis, tempos trabalhosos. O irmão Carlos falou uma passagem interessante que ele falou que nos últimos tempos irá vir uma geração perversa. E é o que estamos vendo hoje em dia, uma geração perversa, maldosa, uma geração que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, muito diferente daquele centurião.
Aquele centurião poderia estar fazendo coisas de um general. Ele tinha muitas pessoas ali para comandar, para colocar em uma base estratégica, para patrulhar as ruas, para manter a ordem, a decência, para conter os rebeldes, alguma situação que poderia se tornar rebelião. Ele tinha muitas coisas para fazer, mas ele se compadeceu com o seu soldado, se compadeceu com o seu servo, e é assim que nós devemos ser também. Nós devemos nos compadecer com o próximo, como o próprio Jesus fala: amar o Senhor teu Deus acima de tudo e de todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, os 10 mandamentos foram reduzidos a 2. Porém, se você cumprir esses 2 mandamentos, você irá cumprir todos os restantes dos mandamentos, todos os restantes da aliança de Deus para com a humanidade, para que você venha fazer a vontade do Senhor a todo o momento. E ali aquele homem se depara com Jesus. Mas antes disso, ele vê a situação do seu servo, ele fala: algo eu tenho que fazer. Do jeito que está, não pode ficar. Tenho que fazer algo para que o meu servo venha a ser curado. Tenho que fazer algo para que o meu servo venha a sair dessa situação. E o interessante de tudo é que esse centurião não era nem de Israel. O interessante de tudo é que o centurião não era israelita, não era da descendência. Não foi para ele que Cristo veio naquele momento. Você entendeu a situação? Não foi para ele que Jesus veio naquele momento. Mas ali aquele centurião teve fé, teve esperança, perseverança de que Jesus era o Filho de Deus. Ele teve fé e acreditou em que as palavras que Jesus falava, as palavras que Jesus proferia eram verdadeiras. Porque até chegar esse presente momento, Jesus já estava pregando, Jesus já estava ensinando, Jesus já estava fazendo muitos milagres, como, por exemplo, se você pegar logo no começo de Mateus 8, ele cura um leproso. Nós sabemos que a lepra naquele momento, naquela época, não tinha cura. Quem pegasse lepra, infelizmente, era só esperar a morte. Tinha que seguir todo um protocolo feito pelo profeta Moisés, que Deus tinha orientado Moisés, de que a pessoa que pegasse lepra tinha que se afastar do arraial para que não contaminasse todo o restante do povo. E se tivesse muito avançado, não tinha muito o que fazer. E olha que relato bonito, impressionante, que Jesus fez com aquele homem. Aí o versículo fala: e descendo do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quer ser limpo? E que ser limpo. E jogou, e logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não diga a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Já foi um milagre que Jesus tinha feito. E aquele centurião, certamente, ele ficou sabendo daquele milagre. Ele soube de outros e outros milagres. Tem outro milagre que Jesus fez, que ele andando, se deparou com um monte de gente leprosa. Se não me engano, foram 10, se não me falha a memória. E aí eles se prostraram diante de Jesus e tal, aquela coisa toda. Aí Jesus foi lá e curou o pessoal, mandaram se apresentar aos sacerdotes, todos saíram vibrando, aquela coisa toda. Jesus pediu para não contar, e aí eles foram, mas só um que voltou para agradecer. Vamos imaginar que aquelas pessoas, quando viram aquelas pessoas que eram leprosas, curadas, logo se espalhou a notícia. Logo
todos ali ficaram sabendo que um homem curou aquelas pessoas, que um homem tocou naquelas pessoas e aquelas pessoas foram curadas. E a gente sabe como são as pessoas, que como são as notícias, vai percorrendo muito rápido. É um telefone sem fio. E vamos imaginar que esse centurião ficou sabendo de toda a história, de toda a trajetória de Jesus, e ele ficou querendo saber cada vez mais sobre esse homem chamado Jesus, quem era Jesus. E ali a mente dele se abriu, a concepção dele se expandiu, porque ele acreditou que Jesus era, sim, o Filho de Deus, que Jesus era filho do Todo-Poderoso. E quando ele se compadeceu, quando ele viu o relato que ele estava vivenciando com seu servo, ele sabia aonde buscar cura. Ele sabia a quem recorrer para que o servo dele fosse curado. Ele sabia aonde chegar, a que fonte chegar, qual era o remédio específico para isso, que era Jesus Cristo de Nazaré. E aí aquele homem começou a falar com Jesus. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Ó, Jesus ouviu o relato dele, ele se aproximou de Jesus. Jesus ouviu o relato dele, tudo que estava acontecendo. Jesus entendeu o grande amor que o centurião teve com seu soldado. Jesus entendeu. Porque era isso que ele queria para o povo, e é isso que Jesus quer de nós também, que nós venhamos ter amor com o próximo. E aí Jesus fala: olha, eu irei e darei saúde a ele. E Jesus, se vocês observarem, Jesus não testou ele, Jesus não provou ele, porque Jesus já viu onde estava o coração daquele centurião, e Jesus já sabia qual era o posicionamento daquele homem. Ela lhe pergunta: qual é o nosso posicionamento para com Deus? Para que Deus venha fazer aquilo que nós estamos pedindo, aquilo que estamos clamando a Ele constantemente, para que Deus não venha nos provar em algo, para mostrar para nós mesmos aonde está o nosso coração. A palavra de Deus diz que pede e não recebe porque pedes mal, não sabe pedir. Pede e não recebe, por quê? Porque pede mal. Muitas pessoas oram para ter carro, ter casa, aquela coisa toda, não que devorar. Mas será que é necessidade naquele momento? É isso que você está precisando naquele momento? Possa ser que se Jesus te der um carro ou uma casa naquele momento que você pediu, você pode acabar colocando tudo a perder. Jesus pode lhe dar uma casa, Jesus pode lhe dar um carro, o que você pedir, mas é no tempo dele e na vontade dele. E aquele homem, ele estava com o coração assim, decidido no que queria, que era o amor ao próximo, a compaixão para com o próximo. E é isso que nós devemos ter, compaixão para com o próximo. Nós devemos ter mais piedade para com o ser humano. Eu trabalho com atendimento, todos já sabem. E é constantemente tendo que ser paciente, das 8 da manhã até as 5:30 da noite. Porque todo dia entra um ser humano diferente. Tem uns que chegam alegres, extrovertidos. Tem uns que chegam com problema, quer extravasar o problema dele em cima da pessoa que não tem nada a ver. E ali você tem que se contornar. Não posso mirar, não posso ficar com raiva, não posso mentir. E aí? Difícil, é difícil. Seguir a Cristo é difícil. Mas vale a pena. Vale a pena ser provado agora para estarmos com Jesus Cristo na eternidade. Tudo que você está passando agora é só momentâneo, porque algo especial te reserva na eternidade com Cristo. Um lugar de 100% paz, um lugar 100% perfeito, onde você vai ganhar um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo 100% perfeito ao lado do Pai.
Então aquele homem estava decidindo no que queria, sabia onde achar a fonte, sabia onde achar a cura para curar o soldado dele. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Mas o centurião, ele reconheceu que ele é um homem falho também, assim como nós. E olha o que o centurião fala. E o centurião respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Ou seja, ele reconheceu que ele era um homem de muitas falhas, um homem de muitos erros, porque como ele era centurião, eu acredito que ele teve que tomar muitas decisões difíceis contra o povo judeu, porque o povo eles não estavam concordando com muitas coisas que os romanos estavam fazendo naquele momento. Os romanos cobravam impostos muito altos, eram leis muito duras para eles. Na própria cidade deles, um outro povo estava governando. Então, aquele centurião teve que tomar algumas decisões que foram muito duras, vamos imaginar que de alguma repressão para com o povo, e ele entendeu que ele não podia ser hipócrita com Jesus. Nós não podemos ser hipócrita com Cristo. Vamos reconhecer o nosso erro também. Não é só o próximo que erra, nós também erramos. Não é só A, B ou C que erra, nós também falhamos. Nós somos pecadores, todos nós. A Bíblia diz o quê? Aquele que não tem pecado é mentiroso. Aquele que não tem pecado é mentiroso. A Bíblia fala também, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí? Então, aquele centurião, ele não foi hipócrita de reconhecer os seus erros, de reconhecer que era um homem cheio de falhas, e de reconhecer que também ele ali, vamos imaginar, aprovou muitas leis que oprimia o povo judeu, o povo de Israel, que oprimia muitas das vezes os trabalhadores, com impostos altos, algumas taxações ali naquele momento, tudo para favorecer a eles mesmos. Porque ele também, como um cargo de importância, um cargo de elite, ele também era favorecido. Então, ele reconheceu os seus erros. Me lembro de uma passagem de Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos. E qual era o pecado de Zaqueu? Qual era o erro de Zaqueu? Ele cobrava além do que era necessário. Mas Zaqueu, ele não queria concordar com aquilo que ele fazia. Ele não estava aceitando a prática errada do que ele fazia, ele queria uma mudança. Zaqueu, ele queria ser mudado. Zaqueu, ele queria ser uma nova pessoa. Zaqueu queria ser um homem melhor. Queria ser uma pessoa melhor. E a Bíblia fala que Zaqueu também era um centurião. Zaqueu era um homem de importância. Então, quando ele teve o encontro com Jesus, ele se confessou para Jesus: olha, Jesus, aqueles que eu tirei a mais, vou devolver 4 vezes mais. Não foi hipócrita, não barganhou com Jesus. Ah, Jesus, eu pequei, mas eu faço isso para o Senhor, eu faço aquilo outro para o Senhor, eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo, mas eu continuo pecando. Não podemos ser assim. Está errado. Não vamos ser hipócrita com Cristo, porque Cristo não vai concordar com sua hipocrisia. Mas se você tiver um coração sincero e aquebrantado diante de Cristo, está tudo certo para você. Cristo vai lhe perdoar. Cristo vai fazer grandes coisas na sua vida, assim como ele fez na vida de Davi. A Bíblia fala que todos nós já conhecemos a história do pecado de Davi. Mas Davi, ele foi diferente de todos, porque ele reconheceu o seu pecado. E Davi, ele reconheceu o seu erro. E olha
o salmo que Davi fala, Salmo 51. Ele confessando ali com Cristo o que ele tinha feito, pedindo perdão, se humilhando diante de Cristo, diante de Deus. O Salmo 51 que fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, e me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que os ossos que tu quebraste. Escondi a tua face dos meus pecados. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não compares em sacrifício, senão eu os daria. Tu não deleitas em holocaustos, os sacrifícios para Deus que são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás de sacrifícios, de justiças, de holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Essa foi um exemplo de oração de Davi. Davi errou. Se colocarmos na balança, qual foi o pecado pior? O de Davi, que matou a mulher de Urias e engravidou a esposa, ou o pecado de Saul, que apenas desobedeceu a Deus? Com o olhar humano, nós iremos falar que Saul foi pior, ou de que Davi foi pior, porque Saul apenas não obedeceu a ordem de Deus. Mas quando Deus chegou para Saul e falou: olha, Saul, o seu profeta Samuel chegou para o rei Saul e falou: olha, Saul, Deus fala que o Espírito de Deus não está mais com você. Aí ele fala: ok, o Espírito de Deus não está em mim, mas a coroa está em mim. Eu ainda sou rei, ainda governo. E a diferença para Davi é que ele fala: olha, Senhor, não retire de mim o teu Espírito, leve reinado, leve coroa, leve tudo, mas não me lance fora da tua presença. Estou aqui com o coração contrito, aquebrantado, um coração sincero. Senhor, estou errado aqui, estou cheio de falhas. Não vou fazer sacrifícios, porque eu sei que o Senhor não vai se agradar. Não vou fazer holocausto, porque o Senhor não vai se agradar.
mas eu estou aqui diante de ti com um coração sincero, um coração verdadeiro, porque é nisso que o Senhor se alegra e é nisso que o Senhor se agrada. E foi por isso que Davi foi perdoado, porque no Antigo Testamento a lei seria para ele ser apedrejado, mas Davi não foi apedrejado. Deus o perdoou. Então, assim como o centurião, ele reconhecendo os seus erros, sabia que não era digno de Cristo estar debaixo do teto dele. Mas ele não foi um homem que foi ali em vão, não foi um homem que foi ali à toa. A história não acabou por aí. Ele fala: olha, Senhor, eu sei que o Senhor tem grande autoridade. Apenas fale para o meu servo ficar curado. E ele fala. E o centurião respondeu, disse, e o centurião respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra, e o meu criado sarará. Ele era um homem que ele acreditava em Jesus 100%. Ele sabia que Jesus tinha toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Ele sabia quem estava ali na frente dele, quem estava ali diante dele. Ele era um homem que teve muita fé. Muita fé. Tanto é que Jesus, no final dessa mensagem, ele repreende o povo de Israel. Como vamos dizer assim, diz o ditado, deu um tapa na cara do povo de Israel. Deu um sacode no povo de Israel, para o povo de Israel acordar para a vida. O povo estava dormindo demais. O povo de Israel estava dormindo muito no ponto. E aí, Jesus fala, ele continua falando, pois também sou um homem sob autoridade, e tenho soldados, as minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Olha que o versículo 10 fala, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso. Jesus ficou extremamente alegre e contente com a fé que aquele homem de reconhecer o poder, de reconhecer a autoridade de Jesus, de reconhecer que Jesus é soberano para fazer infinitamente tudo que nós conhecemos, tudo que nós presenciamos. Ele sabia que Jesus tinha toda a autoridade, e sabia e acreditava que os milagres que Jesus tinha feito no passado não era apenas contos de fadas, mas sim relatos verdadeiros. Eram relatos que, sim, aconteceram, sim. Ele acreditou nisso, ele creu, e Jesus ficou maravilhado. Por que Jesus ficou maravilhado? Se Jesus é Deus, Jesus pode fazer tudo. Acredito eu que Jesus ficou maravilhado porque o próprio povo de Israel não acreditava nele. O próprio povo blasfemava contra Jesus. Certa vez, quando Jesus ele estava começando a pregar, e aí reuniu uma multidão para ouvi-lo pregar, e aí as pessoas perguntavam, quem é que está pregando aí? E aí responderam, é Jesus. Aí falaram, Jesus, o carpinteiro, pregando? Não tem como, é impossível. Nem os próprios de Israel acreditavam no poder e na autoridade de Jesus. Mas aquele homem acreditou, aquele homem creu no Todo-Poderoso. E nós temos que acreditar mesmo. Nos jogar de cabeça em Cristo. Nos jogar mesmo. Nos afundar em Cristo até não sobrar espaço para mais nada em nossas vidas. Ser cheio de Cristo em nossa vida, em nossa alma, nosso corpo, nosso espírito.
nossos ossos, os glóbulos vermelhos do nosso sangue, todas as células do nosso corpo, tudo deve estar transbordando de Cristo. Acreditar mesmo. Pular de cabeça em Cristo. Glória a Deus. Porque Ele é todo-poderoso. Ele é soberano. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso. E disse aos que seguiam. As pessoas ainda estavam seguindo Jesus quando isso tudo aconteceu. As pessoas estavam ali vendo aquele diálogo entre Jesus e o centurião. E Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aleluia. Como é que pode? Jesus veio para aquele povo e teve que vir um homem de fora para Jesus ficar maravilhado. Teve que vir uma pessoa de longe para Jesus ficar maravilhado, porque os de perto não davam valor para Cristo. Se as pessoas não davam valor para Cristo, será que vai nos dar valor? Claro que não. Nem de longe somos melhores que Jesus. E Jesus foi um homem 100% perfeito, sem falha, sem mácula alguma. E mesmo assim as pessoas não davam crédito a Jesus. Mas pessoas de longe vão vir nos dar crédito. Outras pessoas que nós não imaginamos, nunca vimos na vida, vão nos dar crédito, vão gostar dos nossos louvores, que nós entoamos para Cristo. Aqui há sinceridade naquilo que louvamos, naquilo que pregamos, naquilo que ministramos. Pessoas de longe vão nos dar crédito. Assim como um homem de longe, um homem que não era daquela terra, teve que dar crédito a Cristo. Deu crédito a Cristo. Acreditou firmemente no coração dele que Cristo era Deus. Mas, versículo 11, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Pronto. Ele estava ali, além de curar o soldado do centurião, ainda estava pregando. Jesus ainda estava ensinando. E Jesus estava alertando o povo de Deus. Jesus está nos alertando também nesta noite. Muitos virão do Ocidente e do Oriente para se assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E aqueles que são dos filhos do reino serão lançados nas trevas. E aí, eu me lembro do capítulo 7, versículo 21, que fala: quem entrará no reino de Deus? Olha o que Jesus fala: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: não vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muito pesado, mas tem que ser necessário isso. Tem que se fazer necessário para que nós venhamos abrir os olhos e acordarmos. O Evangelho, principalmente no Brasil, onde nós vivemos, onde nós vemos que tem muitas dificuldades, muitas situações que nós estamos cansados de acompanhar todos os dias, do momento que acordamos até o momento de dormir.
temos que estar vigilantes. Olha o que o próprio Jesus falou, que temos que fazer a vontade do Pai. Nós temos que estar orando constantemente, consagrando constantemente, para que nós venhamos resgatar as almas lá fora também, as almas perdidas, porque só Jesus irá trazer paz. Não há outro que irá. Só Jesus. O anticristo, ele vai trazer uma paz, mas é uma falsa paz. Tanto é que quando a palavra diz que quando houver repentina paz, irá haver repentina destruição. Então, a paz que Jesus quer trazer é 100%. Então, o Evangelho, nós temos que estar constantemente em vigilância, porque o Evangelho não pode continuar da maneira que se encontra, pois naquele grande dia, Jesus será juiz, irá julgar também o povo de Deus, o povo que se dizia o povo do reino. Jesus irá julgar. E se Jesus vê que não fez a vontade do Pai, infelizmente será lançado nas trevas, onde existirá somente ranger de dentes e sofrimento. É uma grande mensagem que nós devemos refletir constantemente, guardar no nosso coração, para que nós venhamos mergulhar por inteiro em Cristo, até que não sobre nada de nós, até que não sobre absolutamente nada, nenhuma célula nossa, mas sim Cristo em nossas vidas, Cristo governando a nossa vida, Cristo governando a nossa mente, porque é isso que Jesus quer fazer em nossas vidas. Jesus quer nos dar grandes milagres, Jesus quer fazer grandes coisas em nossas vidas. Apenas nós abrimos a boca, Jesus vai fazer em nossas vidas. Mas para isso nós precisamos abrir mais os nossos corações, acreditarmos mais e mais em Cristo, ter mais fé em Cristo, que Ele pode, que Ele faz e que Ele vai fazer muitas coisas. Muitas coisas Deus tem para fazer em nossas vidas nesta noite. Muitas mudanças, muitos milagres, prodígios e maravilhas Deus tem para fazer em nós nesta noite, para que as pessoas lá fora venham olhar e reconhecer que só o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Vou pedir para a missionária estar dando a